pessoal, boa noite. Ai, meu Deus do céu. Esse começo eu tenho que decorar um textinho para escrever aqui, né? Então... Ih, Fabio, eu tenho que colocar um link aqui, eu me esqueci como é que eu vou colocar. Curso de formação. Pessoal, eu tô só colocando aqui os comentários que eu preciso fixar. Eu tô olhando para dois Instagrams, porque eu preferi fazer com essa do Gaia e da Dani Reis, tá bom? Então, eu vou ficar dividindo o meu olhar. Fixar. Eu não sei colocar um link, então não vai ter link. Depois, a Fabio vai colocar o link. Fabio, faz aquele texto bonitinho pra mim que eu fixo o seu comentário. Será que não dá certo isso? Enquanto nós estamos aqui, esse é o momento de a gente ficar dançando na telinha. Padrão chacrinha. Oi, Deepak. Padrão chacrinha pra gente conseguir fazer esse movimento, né? Oi, Pri! Oi, Carol! Ai, eu tô olhando pros dois. Que maravilha ver vocês por aqui. Então, vamos rir um pouquinho. Por aí, quem está, tá chovendo? Agora acabou de começar a chover aqui. Fabio, super funcionou, ó. Então, agora você vai lá no Gaia e faz a mesma coisa que eu fixo. Vivi! Você, Vivi! Que delícia! Isa, querida! Ai, é tão bom ver pessoas, né? A gente conversar e aparecer umas pessoinhas por aqui. Bem feliz de ver vocês. Oi, Lívia! Olha, até o Nicolas entrou! Gente, quantas pessoas interessantes por aqui. A Teacher Me English Fun. Hello! Muito bem, pessoal. A gente vai conversar um pouquinho sobre o yoga e sobre como às vezes o yoga pode ser um pouquinho cruel na nossa vida. Então, eu vou dar mais uns minutinhos só para Fabio mandar lá no grupo. Ai, você mandou, Fabio? E daí eu vou fixar aqui o negócio. Fabio, coloca o comentário de novo no do Gaia, por favor. Gente, tá rolando uma chuvarada aqui. Tomara que não caia a luz. Ainda bem que eu fechei toda a casa. Muito bem, gente. Boa noite pra vocês. Obrigada por todos vocês que estão aqui. Oi, Didi. Obrigada por todos vocês que estão aqui. Ó quem tá lá atrás. Tem umas plantinhas me acompanhando hoje. Olha que coisa maravilhosa. Esse meu filodendro limão. Ele é o Caio, Marcelo, Daniel. Tudo bem com vocês? Ele é nosso personagem principal, bem mais interessante, importante do que eu aqui. Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o yoga, fazer algumas reflexões, tá bom? Tô olhando para duas câmeras de novo, para vocês se lembrarem disso. Fazendo uma rápida apresentação sobre mim. Eu sou a Dani Reis, fundadora do Gaia. O Gaia já é uma escola há 18 anos aqui em Curitiba, para quem não é de Curitiba nessa live. E sou professora de yoga há 20 anos, sou praticante de yoga há 22 anos, sou bióloga de formação e tenho uma série de formações aqui no Brasil e fora do Brasil. Oi, Flá! E aí, esses 20 anos de bastante estudo e experiências e vivências em Nova York, na Índia, né, extremos, situações tão diferentes, eu considero que eu tenho algumas coisinhas para trazer para vocês aqui. Oi, Rô! E a primeira coisa é só, eu vou olhar aqui, né, porque eu escrevi vários textos para eu não me perder. Quem me conhece sabe que eu começo a falar e não paro nunca mais. E eu trouxe esse nome do tipo, às vezes o yoga pode ser cruel. E aí parece uma coisa do tipo, ai, credo, parece que você tá forçando a barra, tá sendo meio apelativo para falar isso, né, de que o yoga pode ser cruel. Enfim, a gente sempre quer chamar um pouco a atenção do nosso olhar, do nosso espectador para algumas questões.
Mas, sinceramente, eu acho que essa frase, mais do que apelativa, ela é uma frase realista. E é muito importante a gente, em algum momento, parar para olhar para essa percepção de que o yoga pode ser cruel, tá? Acho que o primeiro grande problema é que a gente adora encontrar soluções prontas e milagrosas para os nossos problemas. A estética virou isso, né? Às vezes a medicina, quer dizer, você coloca um monte de expectativa em alguma coisa e acha que isso vai resolver todos os seus problemas. E eu acho muito arriscado a gente falar sobre isso. Primeiro, porque quando a gente fala... Vamos pegar uma frase, né? O yoga é a solução para os seus problemas. Quando a gente pensa nessa frase, primeira coisa de errado, a gente coloca um monte de coisa no mesmo balaio. Se yoga é a solução para todos os seus problemas, eu vou colocar no mesmo balaio estresse, insônia, ansiedade, encurtamento muscular, depressão. E você entende o problema disso? O problema é que a gente está colocando uma responsabilidade super grande sobre cuidar e resolver todos os problemas da humanidade numa prática que nunca teve essa pretensão. O yoga nunca teve essa pretensão. É a gente, na nossa visão ocidental, que a gente acaba trazendo esse peso. Então, a primeira coisa que eu acho bastante perigoso é quando a gente fala essa frase. Quem me segue vê que várias vezes eu posto fotos na academia e mais de uma vez eu já recebi pessoas, alunos do Gaia falando assim: nossa, Dani, mas você faz musculação? Eu achei que só o yoga resolvia. E eu nunca menti, eu falo, na minha opinião, o yoga sozinho não resolve todos os seus problemas. Eu acho que é perigosa essa informação. Então, vou voltar para aquela frase: o yoga resolve todos os seus problemas. Primeiro, você coloca um balaio, você pega um balaio e joga tudo dentro. Agora, sabe o que acontece depois disso? Você começa a criar uma... que palavra que eu quero usar aqui? Eu vou colocar assim, um gatilho que é: se o yoga é a solução para todos os seus problemas, se você começou a praticar yoga, mas você ainda assim tem ansiedade, tem estresse, tem insônia, não é uma pessoa flexível, maravilhosa do padrão Cirque du Soleil, e lembra da frase, hein? O yoga resolve todos os meus problemas. Então tem alguma coisa de muito errado. E quem é o errado? É você. E daí a gente se lascou de novo. Porque, a gente já tem tanta pressão na nossa vida, né? A gente já tem tanta coisa acontecendo, é tanto estereótipo, é tanta expectativa de que a gente seja perfeito, que daí a gente coloca toda aquela expectativa do tipo: rapaz, o yoga vai resolver tudo. Você entra, não resolve tudo, melhora muitas coisas na sua vida, mas não resolve tudo. E aí o que acontece? A gente fala: a culpa é minha. E de novo a gente se culpabiliza por um objetivo, por um ideal que a gente nunca vai alcançar. Entende qual é o gatilho dessa brincadeira? É assim, poxa, eu faço yoga 2 vezes na semana e ainda sou rígida. A culpa é sua, você que é um preguiçoso que não faz yoga todo dia. Se você fizesse yoga todo dia, você ia estar bem. Ou, poxa vida, eu sofro de ansiedade, tenho picos de depressão, comecei a fazer yoga e acho que eu vou precisar tomar um remédio, um ansiolítico. Fala: pelo amor de Deus, você é um incompetente, você já tá fazendo yoga, como é que isso não resolveu a sua vida? Entende qual é o problema que isso pode acontecer? O que pode trazer pra gente? Eu já ouvi muitas e muitas vezes isso. E aí o pior, pra quem tá aqui e é professor de yoga, as pessoas, elas não criam coisas do além na cabeça delas. O que elas criam, elas estão vendo, ou seja, somos nós, professores de yoga, que estamos, mesmo que involuntariamente, mostrando uma imagem de que o yoga resolve todos os problemas, de que eu sou linda, maravilhosa e eu não tenho problemas, eu não tenho depressão, eu não tenho ansiedade, eu não tenho insônia, eu sou hiperflexível, eu sou hiperforte, eu não faço nenhuma outra atividade, eu não tenho deficiência de proteínas, eu sou magra, eu sou plena. Somos nós que estamos trazendo essa visão para o nosso aluno. E aí o aluno entra no yoga, mas ele nem entra. Ele tem medo até de entrar, porque ele fala: cara, eu não tô nesse nível, eu não tô preparado.
O Gaia é um estúdio bastante grande aqui em Curitiba e a gente já atendeu mais de 7.000 alunos, tá bem? Então, quando eu tô falando sobre o yoga, eu tô falando com conhecimento de causa, de eu ter dado aula para mais de 1.000 alunos ao longo dos meus 20 anos de carreira e de o Gaia já ter dado aula para mais de 7.000 alunos. E a primeira coisa que a gente vê quando um aluno chega lá é mais ou menos aquela sensação do tipo: gente, eu tô com medo, eu não sei se eu deveria fazer a prática, eu não sei se eu tô preparado. E aí várias coisas vão falar, né? Eu não sei se eu tô preparado porque eu não sou flexível, porque eu não sou vegetariano, porque eu não sou zen. Eu acho o máximo essa. Fala assim, ai, olha, yoga acho que não é pra mim, porque eu sou muito agitado, sabe? Então a gente cria essas expectativas nas pessoas e isso traz a crueldade que eu falei lá no início. A crueldade e o afastamento da prática. A gente olha para o yoga e elege as pessoas escolhidas para praticar. E eu queria quebrar um pouco esse estereótipo e colocar essa reflexão na sua cabeça aí. Seja você um praticante de yoga, um curioso do yoga ou um professor, seja uma pessoa que queira se tornar um professor de yoga ou uma pessoa que ainda quer melhorar, já é professor de yoga e quer refletir sobre esse tema. Se fizer sentido para você esse incômodo que é real, fica comigo, a gente vai ter essa live hoje, uma live amanhã e uma live na quinta, e eu vou trazer uma mescla de informações físicas, fisiológicas da base do yoga, junto com filosóficas, para a gente tentar encontrar esse equilíbrio, porque no fundo, o yoga é sobre equilíbrio, é sobre essa capacidade de encontrar um espaço de acolhimento e intimidade. Isso que é mais importante para mim, tá bom? E eu espero que também seja para vocês. Então, já trouxe um pouquinho do conteúdo sobre o que a gente vai falar hoje. E aí eu vou falar rapidamente sobre o meu currículo para a gente também colocar numa mesma linha, tá bom? Sou bióloga de formação, fiz faculdade de ciências biológicas, mas desde quando eu comecei a fazer minha faculdade de biologia, eu já fazia meu curso de formação em yoga. Sou precoce, gente, tenho essa carinha de 25 anos, mas completei 40 algumas semaninhas atrás, aí, no início de fevereiro. Então, eu já olhei para a biologia com um interesse dentro do yoga. Me formei aqui em Curitiba com a minha mestra, que já é falecida, que eu respeito muito, a mestra Ina Camargo. Em 2002 eu me formei com ela, em 2004 eu abri o Gaia, no auge dos meus 22 anos, achando que eu sabia tudo. E aí, em 2007 eu resolvi viajar para fora do Brasil, porque eu queria uma experiência que não tivesse contaminado com algumas questões éticas e filosóficas dentro do yoga, do mercado do yoga no Brasil. Eu queria ir para um lugar que nem sabia como é que acontecia o yoga no Brasil, para que eu pudesse olhar, quase como uma metodologia científica mesmo, sabe? A gente está falando tanto de ciência nesses dias de Covid, né? Para que eu pudesse ter novas informações e pudesse fazer um julgamento muito mais consciente sobre o que é falácia e o que é verdadeiro. E eu resolvi ir para Nova York, com uma indicação de uma pessoa muito bacana, muito importante para mim, um amigo muito importante. Fui para Nova York e a prática de yoga para mim, sinceramente, mudou completamente. Eu conheci um outro estilo. Ai, desculpa pela minha garganta, tá bom, gente? Não é Covid. Eu descobri um outro estilo, uma outra visão, eu conheci coisas novas, a biomecânica mais aplicada ao yoga, que para mim passou a fazer muito sentido. E aí, quando eu voltei, e conheci também um modelo de negócio, né? Em 2007, então eu voltei, em 2009 eu voltei aos Estados Unidos e fiquei morando por... Tieme, olha só você! E fiquei morando por 6 meses lá para fazer um novo curso. De lá para cá, eu já fiz muitos cursos. Existe um livro de anatomia aplicada ao yoga de Leslie Kaminoff, ele existe traduzido no Brasil. É um livro muito bacana, eu considero ele um básico aprofundado, se é que você me entende. Ele não vai lá nos princípios mais profundos da fisiologia, mas ele traz muito uma visão do corpo e começa a falar um pouquinho mais sobre a anatomia aplicada ao yoga. Fiz cursos com esse professor lá,
Conheci vários estilos de yoga que trabalham mais profundamente com essa conexão física, de entendimento do que é o corpo físico, tá? E de lá pra cá fiz outras formações, fui pra Índia, passei 1 mês e meio na Índia fazendo uma formação em meditação com um professor indiano, que também foi uma experiência bastante enriquecedora para mim. Voltei para Califórnia para fazer um novo curso de formação, para eu conhecer um professor que eu admiro bastante, que é o Mark Stephens, tem vários livros publicados. Estudo também com o professor Edwin Bryant sobre a filosofia, uma filosofia do yoga, uma filosofia um pouco mais acadêmica. É o meu estilo, né? Dentro da biologia eu gosto mais desse academicismo, então novas pesquisas de doutorado, novas descobertas, novas interpretações, novas visões sobre a filosofia tradicional. Então tudo isso, esse balaio aí de novo eu junto e coloco no nosso curso de formação que a gente tem no Gaia. A gente já tem várias turmas formadas. Neste momento a gente vai começar agora em março uma turma de formação no formato presencial. Tenho recebido muita procura por um curso online. Então, se você tem interesse num curso online e você está aqui, manda mensagem para o Gaia e fala: eu quero saber quando tiver o curso online, porque é muito provável que em breve a gente também tenha esse formato, tá bom? Mas o formato que vai acontecer agora a partir de março é um formato anual, um encontro por fim de semana lá no Gaia, aqui em Curitiba, tá bom? Falei um pouquinho sobre o Gaia. E por favor, eu não posso deixar de mencionar que o Gaia por 2 anos consecutivos já ganhou o prêmio de melhor refúgio urbano do mundo. Então a gente tem uma área de spa bastante importante dentro do Gaia, tem a área de yoga, e eu ouso dizer hoje que o Gaia é o maior estúdio do Brasil. A gente tem mais de 70 aulas a semana, a gente tem 3 salas, a gente tem uma estrutura extremamente grande aqui em Curitiba para oferecer para os nossos alunos, tá bom? Então, recado dado. Vou voltar para o nosso tema. O nosso tema é crueldade e como isso pode acontecer dentro de nós, tá bom? Então, vamos lá voltar. Eu vou voltar aqui só para eu não me perder e não viajar nas minhas maioneses aqui. Eu estava falando sobre o excesso de expectativas que a gente experimenta às vezes e a gente tenta vender dentro do yoga. Na busca de tentar convencer as pessoas a fazerem a prática, a gente usa frases impressionistas, impressionáveis, né? O yoga cura todos os males do mundo. E eu não acredito nisso. E eu não acredito nisso com toda a minha humildade. Porque eu acho que o yoga é uma ferramenta incrível. Mas ele não é uma ferramenta de cura de problemas. Ele é uma ferramenta de intimidade consigo mesmo. De silêncio, de atenção. Finalmente uma ferramenta que você tem para olhar para dentro. Num mundo em que a gente constantemente olha para fora. A gente está, e cada vez mais com essas telas, né? A gente está o tempo inteiro passando o nosso tempo olhando para fora. Então, o yoga é uma ferramenta de introspecção. E não necessariamente uma introspecção que te afasta da sociedade, mas uma introspecção que traz intimidade. E o que eu falo com intimidade? Quando eu falo intimidade, eu estou falando que você percebe o que acontece dentro de você. Você sabe, se você tem intimidade com alguém, a gente não fala assim, a minha irmã, eu tenho uma intimidade, só de olhar para ela eu já sei se ela tá brava, eu já sei se ela tá feliz. Isso é intimidade, é você saber o que acontece, o que se passa aqui dentro, o que faz sentido para você, quais são as suas buscas, o que te faz bem, como é que esse corpo reage. E aí a gente vai falar um pouquinho ao longo dos dias sobre essa imagem de uma cebola, tá bom? Pensa, Nadinha querida, pensa numa cebola que tem as várias camadas. Então, às vezes, do mesmo jeito em que a gente pode pensar, poxa vida, o yoga não resolve todos os problemas como você está falando, mas a gente vê uma questão muito física presente nas nossas aulas, né? O aspecto físico é o que mais domina a nossa prática. Como é que a gente equilibra tudo isso? Então, como eu falei para vocês antes,
quando nós professores colocamos uma imagem instagramável dentro do Instagram, quando a gente coloca apenas a foto bonita, ou aquelas frases motivacionais que eu tenho pavor também, do tipo, o meu de hoje tá pago, ou quem quer arranja um jeito de fazer, tem uma frase bem certinha, né? E quem não quer arranja uma desculpa, sabe essa? Porra, isso só destrói a nossa vida, que você fala, caramba, e eu só posso fazer yoga 2 vezes por semana, então parece que o yoga não é pra mim. Parece que o yoga só vai acontecer na sua vida quando, assim, uma luz de coisas maravilhosas aparecer na sua vida e você falar, agora eu estou preparada, agora a minha vida vai mudar. Não, o yoga é pro nosso dia a dia. O yoga precisa ser pro nosso dia a dia. E essa é a parte mais importante. Então, quando a gente volta a falar do físico, eu tenho, nossa, uma junção aqui, infinitas histórias na minha cabeça de feedbacks que eu ouço, inclusive dentro do Gaia, né? E eu sempre ouço feedbacks muito bonitos sobre como o yoga faz bem na vida das pessoas, sobre como o yoga de fato transforma a vida das pessoas. Mas lembra que transformar a vida das pessoas não é resolver todos os seus problemas, são duas coisas diferentes. Mas sempre que eu ouço um feedback ruim do yoga, infelizmente, o feedback tem mais a ver com alguma atitude que o professor teve com esse aluno, mesmo que ele não tenha clareza sobre isso, do que efetivamente sobre a prática em si. É muito mais um aspecto de como o professor lidou comigo, como eu me senti um inútil, como eu me senti uma pessoa equivocada, fora do seu lugar. Muito mais isso do que o contrário, no sentido de, nossa, como esse asana não funciona pra mim. Então é importante que a gente traga isso. Eu me lembro de uma historinha que, na verdade, essa história é comigo, tá bom? Eu vou ser muito honesta, porque eu acho que o espaço de vulnerabilidade e transparência, ele precisa acontecer. Sabe a postura do cachorro olhando pra baixo? Até fiz um tapetinho ali, ó. Só pra lembrar, Adho Mukha Svanasana, essa postura aqui, tá bom? Nessa postura, meu calcanhar não encosta o chão. Ele nunca encostou. E isso vai se juntar com uma característica da Dani, física, junto com o salto alto que a Dani gosta de usar, e o estrago tá feito, não encosta. E era uma aula que eu tava fazendo com um professor novato, e a primeira postura foi essa postura do cachorro olhando para baixo, Adho Mukha Svanasana. E meu calcanhar não chega no chão. E ele chegou pra mim e falou assim, seu calcanhar tem que chegar no chão. Eu falei, ele não chega. Ele falou assim, mas como não chega? A primeira postura tem que chegar. E olha que isso era uma prática às 7 da manhã. Eu falei, desculpa, ele não chega. E ele ficou desconcertado, porque era como se fosse assim, meu Deus, que incompetente. Ele não sabia que por acaso eu era professora, né? Mas ele tava assim, incomodado, porque é como se fosse do tipo, caramba, que incompetente que essa pessoa não chega com o calcanhar no chão. E será que o yoga é sobre isso mesmo? Será que o yoga é sobre definitivamente fazer esse maldito calcanhar chegar no chão? Ou tem mais a ver com uma experiência maior sobre o seu corpo? Vamos falar desse corpo. Eu me lembro de uma historinha muito fofinha de uma sobrinha, eu tenho 3 sobrinhas, e essa faz um tempo já que ela falou isso. Então, eu cheguei na casa da minha mãe, acho que ela devia ter uns 3 aninhos na época. E a gente falou assim, Larinha, sua mãe te deu café da manhã? E ela falou, não, minha mamãe não me deu café da manhã. E a gente, querendo brincar, tipo, meu Deus, Larinha, o que a gente vai fazer agora? Será que a gente vai chorar? Ela olhou pra mim e falou, não, a gente vai tomar café da manhã. Você entende que isso é uma resolução de problemas, né? É uma clareza sobre o que eu preciso fazer. Então, se eu tô vendo um aluno que não alcança uma postura final, vai ficar salva. Que não alcança uma postura final, o que eu preciso fazer? Eu preciso adaptar, mas é simples assim. Eu flexiono os meus joelhos, eu protejo a minha coluna lombar e chegar o calcanhar no chão é só uma imagem bonita, mas ela não diz sobre quem eu sou. E isso é a grande coisa importante. O yoga, ele não pode ser simplesmente um objetivo final. Meu objetivo final é chegar com o calcanhar no chão. É a história desse calcanhar chegar até lá. E quem sabe ele nunca chegue.
Eu não sei, se vocês são de Curitiba ou da região de Curitiba, vocês devem saber que a gente tem aquele trem Litorina que vai lá pra Morretes e tudo mais. Então todo curitibano firme já fez esse passeio algum dia. E eu fiz esse passeio um dia com meu namorado e demorava 3 horas. Eu falei, gente, é longo, né? Se você pegar o carro e descer na rodovia, vai ficar muito mais rápido. Então, por que diabo que a gente fica 3 horas num trem? Vocês têm alguma ideia do porquê? Acima de tudo, porque o mais importante do trem não é onde ele vai chegar, mas é o trajeto. O trajeto que ele faz é a parte mais importante dessa viagem de trem. Então a gente precisa olhar para o corpo humano como uma viagem de trem, em que o mais incrível é você explorar o desconhecido, muito mais do que chegar até Morretes. Se fosse para chegar até Morretes, você pega o táxi, vai até lá, dá seus 40 minutos, resolve o que tem que fazer, volta. Você foi e voltou e o trem não chegou lá embaixo. E mesmo assim a gente vai muitas vezes de trem. Por quê? Porque o nosso objetivo não é chegar. O nosso objetivo é experimentar. O corpo humano precisa ser uma experimentação. E eu preciso estar preparado para acolher. E cada pessoa vai ter um jeito de experimentar isso. Para algumas pessoas, o calcanhar chegar no chão nunca vai acontecer. Nunca. Não importa o quanto ele trabalhe. E já eu vou mostrar umas imagens bem divertidas de ossos humanos aqui. Para outras pessoas, isso vai ser muito fácil de acontecer. Então, não é sobre isso. Não é sobre isso que a gente tem que focar a nossa prática do yoga. Seja você praticante, seja você professor. Se eu fosse uma professora, uma praticante, né? Sou professora, mas enfim, se eu fosse uma praticante focada nisso, eu ia me sentir uma incompetente, porque como é que é meu calcanhar não chega no chão? E desculpa, ele não chega. E sabe por que ele não chega? Porque eu não pratico asana todos os dias da minha vida. Porque o yoga também existem outras coisas. Lembra que eu falei no começo sobre o que é o yoga? Sobre o yoga ser criar intimidade? Eu não falei que o yoga era sobre colocar o pé no chão. O yoga é sobre criar intimidade. E a gente cria como uma intimidade com o nosso corpo? De muitas maneiras. De muitas maneiras. Sentado no seu tapetinho, se relacionando com outras pessoas, praticando um exercício de meditação, praticando uma experiência, lidando com o mundo real. É assim que a gente cria intimidade com a gente mesmo. A gente não cria intimidade só nas 2 vezes por semana que você vai entrar e fazer um asana. É muito mais, e que maravilha que o yoga é muito mais do que isso. Porque se ele fosse só isso, a gente estaria restringindo a prática de yoga a um grupo muito claro e específico de pessoas. Só pessoas flexíveis, com muito tempo disponível na agenda e com um corpo muito mais fácil que seria bem-vindo numa prática de yoga. Não é sobre apenas alcançar o que queremos, mas sim aproveitar o caminho até chegar lá. Exatamente. Eu adoro a história da Litorina, do trenzinho. A gente vai de trenzinho pra gente olhar para os lados. A nossa grande experiência do trem é o olhar para o lado. E ela fala assim, ela fala, daqui a 30 metros, fiquem olhando na sua janela direita que vai aparecer uma cachoeira. Aí você tá lá parada, de repente apareceu a cachoeira, você faz, uau, uma cachoeira! Acabou. E acabou. E a cachoeira não vai aparecer de novo, a gente não vai parar naquela hora para ver a cachoeira. E é incrível, porque é uma experiência em que acontece é um momento. E isso também acontece o tempo inteiro no yoga. Às vezes você está sentadinho numa prática, numa pré-meditação e de repente tem uma percepção sobre si mesmo e é um lapso de tempo, é um momento muito rápido e ele se foi, mas essa experiência fica aqui dentro. Você refletiu sobre ela, você viveu aquilo e isso é o mais importante. Você que está aí me assistindo, me conta aqui nos comentários se você já experimentou, infelizmente, algum momento na sua prática de yoga
em que um professor foi rude com você, em que você se sentiu inadequado por estar lá, ou de outro lado, você tem algum desafio, eu também nunca consigo fazer tal postura ou tal postura, e o professor te acolheu. Me conta, porque eu queria muito saber, para eu saber que eu não estou sozinha aqui e que vocês estão aí me olhando. A Elaine escreveu: excelente abordagem e visão da real importância do autoconhecimento com o yoga. Obrigada, Elaine. Eu acho que é muito importante, sabe? Do tipo, nós temos um elefante branco na sala e ninguém fala sobre isso, e aí a gente vê pessoas... Oi, Josi, vai dar tudo certo, estamos juntas no curso de formação. E aí a gente tem um elefante branco gigante, que a gente olha pra ele, que a gente fala: poxa vida, eu não sei claramente o que eu vou fazer com isso, e na dúvida eu saio de fininho. O yoga é feito para seres humanos, e nós como humanos temos muitos caminhos. A gente tem muitas maneiras de se relacionar com o yoga. Já vou falar sobre isso, mas deixa eu voltar, que eu perdi aqui. Eu quero falar sobre os meus ossos que eu trouxe pra vocês. Vamos falar de ossos. Lembra quando eu falei que o meu calcanhar não chega no chão? Essa é uma característica minha. Pode ser que seja só, na verdade é realmente, né? Eu tenho um baita do encurtamento na minha panturrilha, e eu trabalho no dia a dia para conseguir ganhar esse espaço. Mas você sabe que para mim, sendo uma professora de yoga, essa postura que ela é tão clássica é um baita trabalho de humildade. Porque eu assumo para os meus alunos, eu falo: gente, me desculpa, mas o meu calcanhar não chega no chão. Se o seu chegar aqui, maravilhoso, e eu vou aí te ajudar a fazer ele chegar, mas o meu não chega. Então, você entende? Lembra daquela cebola que eu falei no começo? Na nossa camada mais externa, a gente está falando do corpo físico. Então, você pode me perguntar assim: como é que você quer que um corpo físico, que é altamente... admirável, mostrável, não seja a característica mais importante do yoga? Porque é no corpo físico, sim, nesse grosseiro, nesse corpo cheio de osso, músculo, nervos, que a gente vai experimentar sentimentos sutis. Então esse é um exemplo. Uma limitação física real que eu tenho me faz trabalhar a humildade, porque eu poderia mentir para as pessoas, porque eu poderia fingir que não é comigo, mas é comigo sim. O meu calcanhar não chega e eu assumo isso para as pessoas. É um exercício de humildade e de vulnerabilidade ser isso. O Marcos Crozeta colocou aqui: o Gaia é um espaço maravilhoso, o nome da minha turma de biologia. E que você falou sobre o corpo, é uma bênção estarmos tendo essa oportunidade de vivenciar esse corpo. Com certeza, isso faz parte do Hatha Yoga, essa experiência do corpo. Mas você veja, a experiência do corpo é como eu me relaciono com ele e como os desafios e as coisas boas que acontecem com ele interferem aqui, ó, na minha mente. Se você é professor de yoga e você já deu aula de yoga para uma pessoa mega flexível, você sabe que é difícil que só. E se você é super flexível e faz yoga, não fica bravo comigo, eu tô falando sério. Não fica bravo, não fica triste. Quando a gente é mais flexível, a gente tem um orgulho do nosso corpo, né? Tipo, não, porque meu braço vai até lá atrás. E aí nós, como professores de yoga, a gente tem uma baita dificuldade de mostrar muitas vezes para esse praticante de que para aquele corpo menos é mais. De que ele precisa resistir, ganhar um pouco mais de resistência no corpo para aquele corpo aprender alguma coisa diferente do que ele já está acostumado. Então é importante a gente entender de que existem remédios diferentes para pessoas diferentes, para corpos diferentes. E aí, eu vou trazer umas imagens aqui, espero que vocês não sejam sensíveis a verem ossos humanos, mas Deus queira que a gente consiga fazer isso. Olha, aqui ó, aqui tá sem isso. Isso daqui é uma coisa meio estranha, mas eu vou tentar mostrar pra vocês, tá bom? Vou ficar aqui de pé pra você ver em mim o que é isso daqui, ó. Então é como se, desse lado aqui vai ficar melhor, é como se você estivesse vendo esse osso do meu quadril, tá bom? Essa partezinha de cima é bem essa crista ilíaca, esse ossinho aqui de cima. Aqui embaixo, ó, é bem aquele ossinho do meu bumbum, tá bom? O meu isquio. E aqui atrás eu vou aproximar, porque é uma foto escura, justamente pro... bem aqui, ó.
Tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho o sacro, tá bom? Então eu tô vendo esse lado do meu quadril exatamente desse jeito. E na verdade, se você olhar um pouquinho mais perto aqui, você vai ver que são exatamente os mesmos ossos. Poxa vida, talvez eu não consiga criar tanta... Vou tentar, tá bom? Aí aqui tem esse buraquinho, ó. Tem uma cavidade aqui e aqui essa cavidade tá mais pra cá. Essa cavidade é a cavidade em que o meu osso do fêmur encaixa aqui. Vamos lembrar qual que é o desenho do osso do fêmur? Super desenho de Tarzan e tudo mais? É um osso longo, certo? E ele tem essa cabecinha aqui, ó. Uma bolotinha, tá bom? Então essa bolotinha fica encaixada aqui nessa cavidade que eu tô mostrando aqui. O que eu quero mostrar pra vocês aqui? Eu tenho 2 ossos humanos, 2 quadris de 2 pessoas diferentes e que não são pessoas doentes, tá bom? São 2 quadris naturais. E essa cavidade, o meu acetábulo, tá um pouco mais virado para fora e essa cavidade tá um pouco mais virada para dentro. Eu vou mostrar em mim porque talvez fique mais fácil de entender. O que significa? Significa que aquele meu osso do quadril que se encaixa bem aquela bolota aqui dentro do meu quadril, existem pessoas em que esse encaixe ela vai estar mais para frente e outras pessoas esse encaixe vai estar mais para lado. O que isso significa quando a gente começa a estudar biomecânica? Significa que não é todo mundo que vai conseguir fazer uma rotação externa quando a gente fala. Vou voltar aqui e ficar um pouquinho mais distante para você ver melhor. Então, quando a gente fala gira esse quadril externamente e mantém esse quadril alinhado, né? O ossinho do quadril com esse ossinho do quadril aqui, essas cristas ilíacas, isso não é acessível para todo mundo. Pensa numa outra postura mais fácil de visualizar, quando você vai fazer uma abertura. Como cada pessoa tem uma rotação diferente desse fêmur, para algumas pessoas simplesmente vai ser impossível fazer uma abertura de quadril. A abertura de quadril, ela pode ser que para algumas pessoas fique muito fácil e para outras pessoas gere um desafio. E aí, jogadinha do ego, porque o yoga tem essa coisa muito louca de falar tanto sobre diminuir o ego e às vezes o nosso ego vai lá em cima e a gente tem essa intimidade de falar, eita pau, entrei no meu jogo do ego, preciso baixar a bola, preciso sair dele. Então, às vezes, quando você está fazendo uma postura e o professor pede um movimento e você não acessa ele, você tem 2 maneiras de entender isso. Uma delas é, meu corpo está preguiçoso e eu vou praticar, porque eu sou persistente, eu vou praticar todos os dias até esse quadril abrir. Essa é uma frase que a gente acaba ouvindo no yoga. E você pode gerar uma lesão muito séria. Muitos praticantes de yoga têm lesão no quadril. Exatamente por essas imagens que eu estou mostrando para vocês. Porque a gente coloca no nosso imaginário de que basta querer que eu consigo. E que se eu não for preguiçosa, eu vou dar conta de fazer. E isso é uma baita mentira, tá? A gente precisa sim dessa persistência, mas aí a gente precisa olhar para esse ego e falar quanto é ego e quanto é real. Por outro lado, eu posso fazer uma postura e falar assim, não, é só até aqui que eu posso, tá? Desculpa, não dou mais conta do que isso. E aí é a nossa preguiça, é o nosso tamas, que a gente pode falar outro dia, só a nossa energia letárgica e de inércia falando, não tenta não, vai dar tanto trabalho, vai doer. Quantas pessoas vocês já não ouviram do tipo, eu odeio fazer musculação porque dói no outro dia. Dói porque o corpo tá reagindo positivamente, mas sim, tem dor. Então aí a gente vive também uma sociedade cheia de prazeres, em que eu evito completamente a dor e me apego apenas aos prazeres. Entende como sempre é uma jogadinha e é difícil, não é fácil. E para a gente conseguir fazer isso, nós como professores precisamos criar um espaço de acolhimento. Não apontar o dedo para o aluno, não falar, como assim você não consegue? Não é possível que você não consiga fazer isso.
trazer a possibilidade, o estímulo para que aquela pessoa faça um pouco mais, respeitando os seus limites. E essa é uma parte importante. A Maria me falou uma coisinha aqui. A prática do yoga no tapetinho é uma oportunidade para retomar a intimidade conosco, que na verdade perdemos e ficamos devendo resgatar. Concordo, Maria querida. Uma baita psicóloga que junta um pouquinho de tudo isso, que é tão importante. Então, quando a gente olha ossos, a gente primeiro assume que nenhum corpo é igual ao outro. E isso não significa que esse corpo seja errado. Significa, olha que coisa linda, que ele é único. Ele é único. Então, por que eu vou ter a mesma abordagem de um corpo físico se uma pessoa vem porque tem uma ansiedade e está precisando apenas acalmar e se conectar, e outra pessoa tá querendo sim desenvolver o corpo, tá num momento positivo da sua vida? Você entende que são coisas diferentes e o que cada um vai alcançar no final daquela aula é bem diferente um do outro, e tá tudo bem? E pode ser que para um aluno, ele finalmente, depois de um mês de prática, fale: cara, o yoga mudou a minha vida, porque eu finalmente consegui dormir uma noite toda de sono, um sono de qualidade. E ele tá nem aí pro físico, tá? Aquele pé não chegou no chão, a coluna ainda tá enrolada, os ombros ainda estão tensos, mas você entende como você, professor, precisa sentir que aquilo brilha aos seus olhos, porque de fato algo mudou na vida dele, enquanto que essa outra pessoa pode falar: o yoga mudou minha vida, nossa, como meu corpo tá mais, acordado, tá com mais energia, tá mais ativo. E você fala: que coisa incrível. São objetivos e resultados diferentes e a gente tem que estar feliz com essas duas possibilidades. Isso é extremamente importante. Eu tenho mais um desenho aqui, ó. Deus queira que a gente consiga aqui, ó. Vou ter que puxar pra cá, né? Porque embaixo vocês também têm as coisinhas. A gente tá falando agora sobre um pedacinho da nossa lombar, tá bom? Cada uma das vértebras lombares, a única coisa é que a gente tá vendo elas do jeito errado, vamos dizer assim, tá? Elas ficam em pé desse jeitinho aqui, ó. Aqui. Então, são dois grupos de vértebras lombares e eu queria que vocês observassem a diferença entre esses espacinhos pretos, entre um pedacinho e outro aqui, ó. Tá vendo como aqui eu tenho bem pouquinho espaço e aqui eu tenho mais espaço entre um e outro? Conseguem compreender que essas duas pessoas vão ter habilidades muito diferentes de estender a coluna para trás? São pessoas diferentes. Eu não vou necessariamente conseguir fazer com que todos os meus alunos toquem a cabeça lá atrás nos pés numa postura avançada. Porque para algumas pessoas isso pode significar uma lesão de coluna. E para outras pessoas isso vai ser natural. É só do tipo: nossa, que incrível. Me conta se você, por exemplo, tem uma postura que você ama e que você fala: nossa, eu sou maravilhosa nessa postura. Parece que você nasceu sabendo ela. E por outro lado, existe uma outra postura que você não consegue fazer de jeito nenhum. Para mim, por exemplo, uma Adho Mukha é uma desgraça. Difícil, o meu pé não chega no chão. Mas todas as posturas que são de equilíbrio sobre os braços, para mim, sempre foram muito fáceis. Sabe quando o professor fala assim: a gente tem que fazer uma postura de equilíbrio sobre os braços. Aí você fala: como que é? Não, você coloca a mão aqui, faz assim, assim. Aí você fala: isso. Ele: nossa, isso daí. Então, existem, o meu corpo, o seu corpo, são corpos diferentes e eles têm habilidades diferentes. Vai existir algumas coisas em que vai ser fácil vai ser fácil um movimento e outras coisas são difíceis. Meu amigo monge, nasci pra fazer chakrasana, mas botar a mão no joelho já sofro. Olha que máximo, né? Porque ele tem, o meu querido amigo monge tem tudo a ver com isso daqui, ó. Chakrasana, o que ele tá falando, é a ponte, tá bom? Eu não vou fazer a ponte porque eu tô com meu ombro estragado, mas é a ponte. Essa aqui, ai meu Deus do céu. Essa aqui, tá bom? Então, faz parte da vida, né? A chakrasana é essa postura.
Ele falou que essa extensão de coluna para ele é super fácil. Por outro lado, a flexão de coluna é difícil. E veja que interessante, se eu quiser criar um estereótipo sobre todo praticante de yoga precisa colocar a mão no chão, eu vou olhar para ele e falar assim, mas que fracassado que ele não consegue ficar. E aí essa outra postura, que é uma postura inacessível para muitos alunos, ele tá lá de boas, tá super bem aqui. Obrigada pela contribuição, amigo. E a Josi falou, eu nasci para ficar pendurada nas coruntas, coloquei aqui na minha casa. Ai, delícia, né? Ficar pendurada é super gostoso, mas tem pessoas que têm pavor dessa sensação de não ter o domínio sobre tudo. E tá tudo bem, e é um desafio, já tive alunos em que o aluno quase que tem uma crise de pânico no meio da aula, tipo, não me solta, pelo amor de Deus, fica do meu lado. Isso vai acontecer. A Maria falou do Lotus, que é a postura, uma postura super desafiadora para o Ocidente, né? Essa postura aqui. Muitos alunos de yoga têm uma torção lazarenta nos ligamentos do joelho pelo excesso pela tentativa dessa postura. E por que isso acontece? Primeiro, porque várias pessoas não têm esse quadril, tá? Várias pessoas não têm essa abertura de quadril suficiente e vão sofrer. Mas, fundamentalmente, nós somos ocidentais, a gente vive sentado em cadeira. Na Índia é muito engraçado, porque aqui em Curitiba não tem muito, talvez no centro tenha, sabe? Eu morei muitos anos no Acre, e lá no Acre a gente tem, sabe ali do lado da porta da escola, a gente tem aquele carrinho que vende um monte de tranqueira, que vende água, Coca-Cola, chiclete, pipoca de pacotinho. Isso existe aqui nas terras do lado de cá do Brasil? Lá no Acre existe. Então existe esse carrinho, né, desses ambulantes, e existe uma cadeira do lado, né? A imagem mais divertida que eu vi na Índia foi que existem esses mesmos carrinhos que vendem de tudo, mas o indiano está sentado dentro do carrinho. Sabe onde fica ali, por exemplo, onde teria as coisinhas para você comprar? Ele está sentado dentro, com as perninhas cruzadas. E daí você chega perto e tipo, me dá água. Então você dá o dinheiro para ele pega aqui do lado e entrega para você. Ele não está sentado no chão, né? Ele está sentado na linha dos nossos olhos. E é muito divertido, porque para eles a vida é essa, é sentar de pernas cruzadas. Então a postura do Lotus é extremamente acessível para eles. A Fabio e a Flá falaram que existe, que bom. Isso é extremamente acessível. O corpo dele está preparado. Mas por que diabo que a gente quer fazer uma postura do Lotus se a gente passou nossa vida inteira sentado no sofá, com aquela coluna enrolada, com aquele peso nas nossas virilhas, sem alongar e achar que de uma hora para outra, só porque você começou a fazer yoga, você vai fazer esse movimento. Então, a biomecânica é bastante importante para entender padrões de movimentos no nosso corpo, maneiras em que a gente pode tornar o yoga mais seguro para um grupo grande de pessoas, mas acima de tudo a compreensão de que não existe um corpo que seja igual ao outro e que tá tudo bem e que eu vou me divertir com o que eu tenho e de que eu vou explorar num sentido positivo, de sentir os meus desafios, de sentir a minha evolução, sabe? De sentir a resistência do corpo e falar, caramba, faz anos que eu pratico e eu não consigo sair disso, mas tá tudo bem. Lembra da minha cebola? O corpo físico é essa parte externa e aos poucos eu vou entrando em partes mais internas, mas a partir da percepção que esse grupo aqui de ossos e músculos me trazem. Tudo bem? E aí, já que eu falei, né, no começo que a gente ia falar um pouco sobre uma questão mais física e uma questão um pouco mais filosófica, também acho muito legal que dentro da tradição, de uma visão um pouco mais tradicional sobre o yoga, para quem já é um praticante e já deve ter ouvido falar do Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga, tá? São três linhas de yoga. O professor lá da Índia, ele me trouxe uma perspectiva muito legal sobre isso, que é um estilo de vida yogi.
e a gente olhar para esses três linhas como um estilo de vida. Aí eu preciso fazer um parêntese de 1 minuto para falar sobre uma coisa aqui. A gente fica muito confuso hoje em dia com essa palavra de linha de yoga, estilo de yoga, essas coisas assim, tá bom? Então, eu gosto de deixar bem claro de que existem linhas de yoga que é muito parecido com como eu me relaciono com a experiência do yoga. Então, mantra yoga é como eu me relaciono com o yoga. Eu me relaciono com o yoga, com a minha prática de intimidade através dos mantras. Eu acredito que são os mantras que vão me ajudar a trazer consciência na minha mente, acalmar ela, trazer foco, curar coisas e tudo mais. Então, eu pratico mantra yoga, que é uma linha de yoga. Eu posso acreditar que o meu caminho de intimidade é através do conhecimento, que a gente já vai voltar a falar sobre o conhecimento. Então eu leio sobre, eu estudo a teoria, eu me aperfeiçoo nessa teoria, e é essa informação do que afinal, o que é esse universo, sobre o que tudo isso é feito, que eu me relaciono com o yoga. Veja que nesses 2 exemplos que eu dei, não tem nenhuma postura, não existe cachorro olhando para baixo, tá bom? E existe uma outra linha de yoga que fala o quê? Como eu me relaciono com a minha intimidade é através do meu corpo físico. Então é como eu interajo com esses desafios e crio essa conexão com o físico que eu me relaciono com essa intimidade que eu vou criando. O nome dessa linha é Hatha Yoga, que a gente já ouviu falar muito dessa palavra. E Hatha, eu costumo dizer que é como se fosse uma grande árvore com muitos frutos. Não existe essa árvore no nosso mundo imaginário ela existe, porque ela é uma árvore maravilhosa, bem gigante, e ela tem uma coisa meio louca, que na Índia tudo pode ser louco. Tem frutas de vários sabores diferentes. Então tem um maracujá, tem uma manga, tem, o que mais que a gente vai ter de fruta aqui? Tem um cacho de banana na mesma árvore, e por acaso existe também uma fruta que se chama Hatha. Então, quando a gente está falando de linhas de yoga, a gente está falando nesses grandes grupos de como eu me relaciono. Como eu me relaciono com o meu corpo é Hatha Yoga. Qualquer tipo de yoga que você faça que se relaciona com o corpo físico é Hatha Yoga, tá bom? Agora, dentro do Hatha Yoga eu tenho muitos jeitos diferentes de me relacionar com o meu corpo. E aí eu posso ter o Vinyasa Yoga, o Hatha Yoga, o Kundalini Yoga, o Swastika Yoga, o Iyengar Yoga, o Ashtanga Yoga, tudo isso é Hatha porque está se relacionando com o corpo físico. Se vocês entenderam, me deem um ok aqui só para eu saber que essa informação entrou porque é importante. Mas aí a gente vai falar, e eu tenho 8 minutos para fazer isso, desculpem porque eu falo demais, mas a gente tem jeitos de interpretar essa lógica de que cada ser humano tem um yoga adequado para ele. E eu acho muito legal essa perspectiva que o professor lá da Índia me deu. E eu tô falando muito direto, né? Direto e reto pra gente, porque a gente não tem tempo. Então ele falava assim, se você tem uma mente mais inquisitiva, se você é uma pessoa mais fria, se você não vive tanto com esse coração, se você pergunta, questiona, então o Jnana Yoga é para você. É o caminho do autoconhecimento, de estudar, ler, interpretar, entender o que é real e o que não é real nesse mundo. Se você é uma pessoa que tem um coração mais forte, que pensa mais com o coração do que com a razão, que tem aquela coisa da amorosidade, então o Bhakti Yoga é para você, o caminho do yoga da devoção. No Ocidente a gente tem um grupo muito óbvio, muito forte do Bhakti Yoga, que são os Hare Krishna, quando eles se relacionam, muito como uma religião mesmo, né? Eu me relaciono com o Deus Krishna. E por fim, esse é o que eu mais gosto, para falar a verdade, porque ele assume a natureza das pessoas. Se você tem uma natureza mais julgadora, eu não consigo, eu julgo as pessoas, eu sou mais de fazer as coisas, eu não tenho muita paciência para ler, mas eu também não sou desse coração todo, eu acabo julgando. Você é do caminho de Karma Yoga. Karma Yoga significa que eu
faço, eu ajo, sem esperar o retorno, mesmo que você no fundo, saiba que você ainda espera isso pra você, que você faz o bem para as outras pessoas esperando que esse bem retorne pra você, é melhor, pelo menos você tá fazendo bem pra alguém. Então a gente tem 3 estilos de vida dentro dessa lógica yogi que assume que ninguém é igual e que tá tudo bem. E eu acho muito honesta essa visão. Porque essa visão, embora não tenha nada a ver com o corpo físico, tá bom? A gente não tá falando de físico nesse momento. Ele assume de que o yoga não é o mesmo para todo mundo. De que existem pessoas que vão preferir a leitura, existem pessoas que vão preferir a devoção e existem pessoas que vão preferir a ação. E a gente não diminui ninguém. A gente não julga, a gente não fala, ai, você que fica julgando os outros. Não, você é desse jeito, então vai lá, vai fazer o bem para as outras pessoas. Ai, eu sou muito do coração, ai, tudo é tão lindo, ai, meu Deus, que coisa enjoativa. Não, você usa isso a seu favor. Então assuma que você pode usar o yoga a seu favor, de como você é. Pode ser que você não seja não tenha um físico super desenvolvido, pode ser que você tenha um corpo mental mais focado, que seja isso que você quer. Pode ser que você só queira vir para a prática de yoga porque você quer uma hora de paz longe dos seus filhos, e isso é honesto e tá tudo bem, não importa. Você só quer fazer yoga, e o yoga é para seres humanos, lembra disso? Bom, como eu tenho mais 2 dias para falar bastante para vocês, ai, Maria querida, muito obrigada de coração. Como eu ainda tenho mais 2 dias para falar para vocês, eu vou parar aqui, não vou ficar nervosa querendo falar tudo que eu preciso. Amanhã, a gente ainda vai falar um pouquinho sobre como eu pareço versus como eu me sinto. A gente falou um pouquinho sobre isso hoje. Eu vou explicar a diferença do movimento versus a ação, falar um pouquinho do asana dentro dos sutras de Patanjali. E lá no dia 3 a gente ainda vai falar sobre uma historinha muito divertida sobre a bicicleta de rodinhas dentro do yoga. Aí qual que é o meu outro tema? Sobre a caixa de Pandora, sobre os sentimentos que aparecem no nosso corpo, das nossas sensações quando a gente pratica yoga. Então, por favor, se vocês gostaram, e eu espero que vocês gostaram, me mandem coraçõezinhos aí, que eu adoro ver os coraçõezinhos aparecendo aqui. Muito obrigada por terem ficado comigo. Eu vou salvar essa live tanto no perfil do Gaia quanto no perfil da Dani, né? Que agora eu tô olhando pra Dani, agora eu tô olhando pro Gaia. E amanhã às 7h30 a gente tá aqui de novo, tá bom? Se vocês tiverem perguntas para amanhã, pensem nas perguntas e me façam as perguntas que eu vou adorar responder. Assim não fica só a louca aqui falando que nem uma desesperada. E aí a gente interage um pouquinho mais, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada e eu espero vocês amanhã. Um beijo, boa noite para vocês e até lá!